Agora, bora entrar especificamente, né, na parte de planejamento. O que eu preciso fazer para planejar um orçamento de um edital? Como planejar o orçamento de um edital para ser incluído no PGO? O que eu preciso fazer? 4 diretrizes, né, que nós precisamos pensar quando a gente vai incluir um orçamento lá, fazer o planejamento dos editais para estar sendo executado no próximo exercício. Primeiro, definir o objeto desse edital, o que eu quero, o que ele vai ser, né, de que natureza aquele edital tem, ele vai ser uma bolsa de ensino, ele vai ser um edital de pesquisa, o que ele vai ser esse edital. Eu preciso definir a vigência, certo? E falando aqui bem claramente aqui para vocês, em termos de vigência, parece que não é tão importante. Ah, não, vou fazer um edital de 12 meses. Porém, é muito importante para o orçamento a questão da vigência. A gente precisa saber a quantidade de meses, e não só a quantidade, mas em quais meses ele vai ser executado, porque isso depende muito por exemplo, eu projeto um edital para começar em janeiro. Vou fazer um edital e ele vai começar em janeiro, né? Eu geralmente faço essa fala nas reuniões do CGPRIT, né? Quando a gente está conversando, lá a gente conversa muito sobre editais, e a gente fala assim, você vai planejar um edital para começar em janeiro, o planejamento dele, ele já precisa estar sendo pensado lá em setembro, outubro do ano anterior. Então, não tem como a gente, estou pensando agora aqui em janeiro, estou pensando nesse edital, vamos tentar elaborar o edital e já pensar daqui para março. Provavelmente ele não vai sair em março, né? Porque tem todos os trâmites, os prazos que precisam ser cumpridos, né? Tanto de publicação, quanto de recurso, quanto da capacidade de operacionalização do recurso. E por que eu estou falando isso? Oi, Renata. Pode falar, professora. Não, sou eu, a Alda. Estou aqui. Oi, eu pensei que era a professora Ediene. Renata, só porque tem uma pergunta aqui no chat do Francisco, e aí eu vou compartilhar e no melhor momento você pode colocar aqui para ele, tá bem? Deixa eu ver qual é a pergunta do Francisco. Pronto. O que é apoio estudantil? O que é apoiar os estudantes na visão orçamentária? Fiquei com essa dúvida. Nossa, Francisco, que pergunta, né? Que pergunta. Na verdade, uma pergunta reflexiva, viu? Muito reflexiva. Assim, na visão orçamentária, tá? Na visão orçamentária, eu penso que quanto mais estudantes puderem ser atendidos e que os estudantes tenham um tempo reduzido na instituição, eu acredito que o apoio estudantil efetivamente está sendo aplicado, está dando resultado. Por quê? Quando a gente começa, aumenta, né? Como a gente tem aumentado, aumenta o nosso recurso, aumenta a capacidade de operacionalização e ações de apoio estudantil, e esse estudante demora mais para sair da universidade, na verdade, eu estou postergando mais, né? Essa saída dele, e ele consequentemente está saindo mais caro, entre aspas, né, para a instituição. O que acontece? As ações de apoio estudantil, elas vêm com o objetivo de apoiar o estudante para que ele estude e cumpra os prazos, né, do seu curso de uma forma mais qualitativa, de uma forma com menos peso, digamos assim. A gente disponibiliza bolsas para que o estudante consiga estudar de uma forma mais leve, né?
Então, esse que eu penso que é o verdadeiro apoio estudantil. Agora, claro, por que eu falei que é uma pergunta reflexiva, né? Porque, vou até ligar aqui a minha câmera, né, que é para ver vocês. Porque tanto a gestão orçamentária, né, a análise da gestão orçamentária, quanto outros indicadores institucionais precisam ser analisados em conjunto. Eu não vou conseguir falar aqui para você, por exemplo, se a nossa evasão está reduzindo, como é que estão os indicadores, né, de ensino, de pesquisa, de extensão, porque teria que ser algo mais amplo. Inclusive, a gente precisa monitorar esses indicadores, que a gente vai ser isso com certeza vai ter uma reunião para consolidar e analisar esses indicadores, que são indicadores do PDI, com certeza. Tá? Mas eu penso que apoio estudantil é isso, é dar condições para que os alunos consigam estudar aqui na instituição de uma forma mais leve, né? Porque muitos realmente não têm condições, às vezes, de se manter, algo nesse sentido, ou de estimular eles para melhorar a questão da pesquisa, melhorar o ensino, melhorar a extensão, entendeu? Dentro dos prazos previstos no curso. Porque como a gente já apresentou aqui, eu acho que eu até falei sobre já lhe dou a palavra, professora, eu acho que foi eu que falei ou alguém falou numa das oficinas sobre a questão da matriz orçamentária, que impacta o tempo que o estudante leva na instituição, ele impacta diretamente no nosso orçamento. O estudante que conclui o seu curso no tempo devido, ele pesa, entre aspas, para a instituição 3 vezes mais em termos de orçamento do que o estudante que está ingressando. Então, a cada um estudante que ingressa, um estudante que conclui vale como 3 estudantes que ingressam. Então, por isso é tão importante a gestão orçamentária estar, né, andando, caminhando, os nossos editais estarem caminhando nesse sentido mais estratégico, de desenvolver ações que possam apoiar nosso estudante para que ele saia mais rápido e com qualidade, tenha ensino de qualidade na instituição. Pode falar, professora Lademe. Bom dia, Renata, bom dia a todas e todos. É só para dar um exemplo para o Francisco, né, de 2 editais que acontecem lá no ICED para apoio estudantil. Um é para os estudantes participarem de eventos, né? Então, é um apoio estudantil, né, um edital que o ICED publica com um valor específico para que os estudantes consigam apresentar trabalho deles, trabalho científico, em eventos fora de Santarém. Então, eles concorrem ao edital e os estudantes contemplados eles têm um apoio, né, um valor para custear parte do que ele vai gastar para estar em outro local apresentando trabalho, né? E outro também que a gente faz no Instituto é o edital para monitoria de laboratório. Então, os laboratórios de ensino do ICED, eles só funcionam porque tem o edital do ICED para oferecer bolsa para os monitores. Então, é uma ação que ajuda toda a comunidade estudantil, porque aí os laboratórios de ensino ficam abertos o dia todo, porque tem estudantes monitores que ficam dentro dos laboratórios fazendo essa atividade de receber os demais colegas que vão lá fazer uso do laboratório. Então, são bolsas, no caso do ICED, são bolsas ininterruptas, né? A gente, quando está terminando, antes de terminar o edital, a gente já publica outro e vai acontecendo de forma ininterrupta, de modo que os laboratórios sempre estão em funcionamento. E é apoio estudantil tanto para o discente que recebe a bolsa, quanto para os demais discentes que vão ter o laboratório funcionando. Porque, de outro modo, não teria como os laboratórios de ensino ficarem abertos, né? Então, Francisco, é só para te dar
o exemplo de como, pelo menos dentro da unidade acadêmica, as formas como a gente pode usar o recurso para dar apoio para estudante. Outra forma também que pode ser utilizada, por exemplo, é publicar um edital em prol dos alunos que estão no período de construção do TCC. E aí os alunos concorrem e aqueles que forem contemplados conseguem receber o valor para eles custearem livros, né? Então, são várias formas realizadas assim de editais para apoiar estudante. E vou dar um exemplo também de fora do ICED, né? Esse que eu falei são alguns que a gente faz no ICED, mas tem o da Proem, que é o CEANAMA. Eu acho que todo mundo conhece o CEANAMA, que é um projeto de bolsa também para monitores apoiarem as ações e acompanhar os estudantes indígenas e quilombolas da instituição, né? Geralmente, em relação ao CEANAMA, a gente tem falado institucionalmente da necessidade de fazer também uma avaliação do programa, que ele é muito importante, porque, de fato, os alunos indígenas e quilombolas, eles precisam de um acompanhamento de outros estudantes, né, para dar esse apoio, mas também dentro da instituição ainda a gente precisa fazer uma avaliação dos resultados do programa. Mas, enfim, é só para dar um exemplo para o Francisco de como é que esses editais de apoio estudantil funcionam. Só para aqui ajudar na resposta, tá, Renata? Então, vamos lá. Voltando aqui, né, no planejamento. O que a gente precisa fazer para planejar um edital, né? Planejar o orçamento de um edital para ser incluído no PGO. Precisamos considerar, então, o objeto e a vigência, como a gente já colocou, né? Definir a quantidade de bolsas, tá? Será se terão vagas específicas para cada público, se não terão, se será só para concorrência, se não será. Definir quantidade de bolsas é super importante, por quê? Porque, às vezes, dependendo da especificidade do edital, a gente já teve casos que a gente precisou atender uma parte daqueles estudantes com recursos finais, outra parte com recurso de custeio da instituição, que seria 20 GK. Então, precisa ter claro os objetos e os públicos-alvos desses editais, tá? Definir em qual ação orçamentária vai se enquadrar mais corretamente. E aqui eu coloco que a Adplan faz essa análise, mas como é que eu posso dizer? Não deixe de pensar nisso, né? Nesse público-alvo. Porque apesar que a gente já faz uma análise aqui em qual ação orçamentária se enquadra melhor aquele edital, a unidade também precisa, né, fazer para atingir, se ela está pensando estrategicamente naquele edital, ela está pensando em atingir um público-alvo específico. Então, ela precisa pensar realmente qual ação orçamentária vai se enquadrar mais corretamente, tá? E agora a gente vai para a prática, né? Eu vou mostrar para vocês essa planilha, que é uma planilha que a gente envia para as unidades, para vocês, no momento de planejamento dos editais, tá? Deixa eu abrir aqui ela já tá aberta aqui no meu computador. Ó, primeira coisa, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Primeira coisa, o que a gente precisa pensar em termos de PGO, de planejamento, quando eu for projetar meus editais? Eu preciso pensar na prioridade. Quais são os editais que eu considero mais estratégicos para a minha instituição, né? Ou seja, aqueles que vão gerar mais resultados e não necessariamente os que já estão acontecendo, tipo assim, esse edital acontece todo ano e ele vai continuar sempre. Não, quando vocês forem pensar em editais, pensar no qual resultado ele vai trazer para a instituição, tá? Sempre isso, né? E colocar prioritariamente no início da fila, né, para atendimento. Aí você vai descrever qual é esse edital, né? No caso aqui eu trouxe um exemplo de uma planilha da Progis, no caso aqui, né?
que a Progis preencheu. Esse aqui vai ser o edital do auxílio PSR. Ele vai atender qual programa? Existe uma série de programas que a gente categoriza o orçamento, né? Nesse caso, esse programa é o de ações afirmativas e assistência estudantil, mas poderia ser um edital, um programa de inovação, poderia ser um programa de pós-graduação, de ensino, de pesquisa, de extensão, tá? Dependendo da especificidade do objeto desse edital, certo? O período de vigência, desculpa, fundamental para nesses casos, tá? Por quê? Porque vai influenciar diretamente no orçamento. Então, aqui, nesse caso, é um edital que vai de abril a dezembro, né? Abril a dezembro, tá? Número de bolsas também. Nesse caso aqui, especificamente, ó, ele tem um número de bolsas para o mesmo edital, um número de bolsas que o valor da bolsa é R$700, e outro número de bolsas que o valor da bolsa é R$400. Então, a gente precisa saber essa mensuração corretamente, quanto cada bolsa quanto a quantidade de cada bolsa por tipo de bolsa, tá? E aqui ele não projeta nada de janeiro a fevereiro e março, porque o edital vai começar em abril, e ele começa a fazer os cálculos, né? Por número de bolsas vezes o valor da bolsa. Ele já vai trazendo aqui os valores até dezembro, que é quando o edital está vigente. Então, esse edital, especificamente, ele vai ser em torno de 2.205. Aí, aqui, ele está considerando 3.880. Só um minuto. Por que esse edital? Só um minuto. Ele vai somar aqui os meses, certo? E aqui ele diz que esse edital vai ser pago com PNAES. Se fosse uma parte paga com o 20GK, ele iria dizer aqui, ó, não, essas bolsas aqui, por exemplo, vou colocar aqui a soma, por exemplo, de R$400 vão ser pagas com recurso da 20GK. Então, eu ia colocar aqui que essa bolsa vai ser paga com 20GK e esse aqui vai ser pago só de 700, vai ser pago com PNAES, tá? Então, esse valor aqui vai ser pago com PNAES, esse vai ser com GK. Ele já vai segregando todo o orçamento dele. Ah, eu tenho aqui, por exemplo, eu vou colocar uma bolsa administrativa, é uma bolsa estágio, que geralmente a gente paga com 20RK. Aí vai ser uma bolsa de gestão administrativa, vai ser, o edital dela vai ser de fevereiro a dezembro. Então, eu vou considerar o valor dessa bolsa, vou pagar o quê? Uma bolsa. Alguém me lembra aí qual é o valor da bolsa estágio? R$ 1.798? Não lembro se é isso, mas vou colocar esse valor, que ela é um valor diferenciado. Aí eu vou considerar aqui de fevereiro a dezembro. Fevereiro vezes número da bolsa vezes o valor da bolsa, tá? Eu projetei essa bolsa estágio aqui no PNAES, está certo? Não, Renata, não está certo, porque eu não posso pagar bolsa estágio com recurso do PNAES. Então, eu vou tirar esse valor daqui e eu vou colocar lá na bolsa de gestão administrativa. Então, eu já sei que eu vou ter que separar uma parte do meu orçamento da 20RK para pagar essa bolsa estágio. Entenderam? Entenderam? Estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Também. Tá. Então, pronto. Então, eu já sei que a minha unidade vai ter
um recurso, vai ter um planejamento que vai considerar uma parte PNAS, uma parte GK e uma parte de RK, tá? Pronto. Esse aqui, eu vou pensar todos os editais que eu preciso para constar no PGO, certo? Todos os editais. Bolsa estágio, eu coloquei aqui, mas ele é projetado geralmente pela Progep, né? Ele é orçado, planejado pela Progep. Então, a Progep não vai orçar nem no PNAS, nem na GK, ela vai orçar aqui na 20RK. Os outros, por exemplo, de auxílio estudantil, Bolsa Permanência, PNAS, tá? Então, geralmente, esses editais que são referente aos programas de ações afirmativas e assistência estudantil são projetados no PNAS, tá? Bolsa PIBIC, pesquisa, bolsa, deixa eu ver, PEX, dependendo da PEX pós-graduação, PEX internacional, são projetados com bolsa da GK, custeio da instituição, certo? Então, porque eles estão diretamente vinculados a atividades fins, porém não se aplicam na lei do PNAS. Fechamos, certo? Então, aqui, para esse relatório, para esse planejamento, você vai pensar primeiro prioridades, né? Quais os editais que eu vou precisar orçar, precisar constar no planejamento, qual o programa, qual a vigência desse edital, e mais lá na frente a gente vai falar também um pouco mais sobre essa questão da vigência, a quantidade de bolsas e o valor da bolsa, e vai projetar nos meses, certo? Fechamos. Então, já projetei todos os editais para serem lançados no PGO. Vamos voltar aqui para a apresentação. A unidade precisa estar atenta aos valores aprovados no PGO. Caso haja alteração, é necessário ajustar no valor, com base no valor aprovado, ou seja, fazer o replanejamento das suas ações. Tá? É importantíssimo, tão importante quanto o planejamento é o replanejamento, e a gente vai falar mais especificamente a respeito disso. E qual é o fluxo, né? O fluxo desses editais. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, Tá, perfeito. Então, ficou alguma dúvida sobre como eu vou elaborar o planejamento desses editais com essa planilha aqui? Eu acredito que todos já tinham visto essa planilha, né? Mas, quer dizer, não sei se todos, mas geralmente as pessoas que elaboram editais já tinham visto essa planilha. Tem alguma dúvida sobre essa planilha? Alguém tem dúvidas? Pode olhar. Renata, a dúvida vai surgir quando a gente estiver preenchendo. Certo, professor. Então, vamos lá. Qual é o fluxo, né, desse planejamento de editais? Como é que a gente desenvolve as atividades em termos de elaboração do PGO, do momento que está na unidade essa informação até chegar à aprovação, né? Qual é esse fluxo? Primeiro, antes de vocês receber essas planilhas, a Adplan, ela prepara toda a base de dados para o planejamento desses editais, certo? Porque a gente precisa, como a gente já falou em outras oficinas anteriormente, acho que foi na oficina de planejamento, que o PGO, ele começa no momento de elaboração da PELOA, que é agora no primeiro semestre, tá? Então, em meados de abril e maio, a Adplan ela já começa a trabalhar com os dados para a inclusão das informações na PELOA do próximo ano, tá? Em abril e maio a gente já vai estar trabalhando esse ano para a PELOA, para o nosso orçamento de 2026, tá? Então, como a gente elabora essa PELOA sem informações? Não tem como. Aí a gente começa a trabalhar essas bases de dados, inclusive de apoio estudantil, tá? Consolida, analisa os históricos, analisa a execução, analisa quais foram os editais que estão sendo aplicados, né?
qual o montante de recurso que está sendo aplicado, faz toda uma análise, consolida essas bases e depois elabora essa planilha, né, ajusta conforme a necessidade de cada ano, ajusta essas planilhas que a gente vai estar enviando para vocês posteriormente. Depois disso, a gente solicita as informações das unidades, né, das unidades gestoras de recursos referente a edital, né, que é o caso aqui. A gente envia um ofício, né, inicial com as unidades com essa planilha para vocês estarem elaborando o planejamento de vocês, tá? Depois disso, a gente consolida. Aqui, gente, é o fluxo resumido, tá? Mas por dentro dessas ações tem uma série de outras atividades que a gente elabora internamente. E aí a gente faz reuniões, né, com base nas propostas recebidas, a gente faz uma análise, inclusive comparando com o orçamento disponível, faz reuniões com as unidades acadêmicas e administrativas, apresenta as propostas, há momentos em que as unidades solicitam alguma alteração, alguma intervenção, né, ou fazem alguns ajustes, e aí a gente consegue ter uma proposta prévia desse orçamento, tá? Depois disso, após a proposta das unidades, a gente ajusta e já consegue ter a primeira versão. Desculpa, que não é contratos, tá? É apoio. Que eu achei tão legal apresentar esse quadro da Poli ontem, que eu quis colocar aqui. Mas a metodologia é a mesma, aí eu só adaptei. E aí a gente tem a primeira versão da proposta de apoio, tá? Com todos os editais que foram colocados em ordem de prioridade, né? Lá na planilha de cada unidade. Sempre precisa revisar, né? O PJ, ele passa por vários processos de revisão até o momento da aprovação. Então, todos esses trâmites, aí a gente consegue, ele demora, o PJ, desde a PELOA, para vocês terem uma noção, desde o momento de elaboração da PELOA até a aprovação, ele demora em torno de 9 meses. 9 meses. E é trabalho, e é base de dados, e é reunião. Então, assim, a gente procura fazer reuniões estratégicas com todos os envolvidos diretamente no processo, tá? Para que fique um orçamento cada vez mais transparente para vocês de tudo que está incluso no PGO. Então, esse é o fluxo para o planejamento de editais. Como é que a gente consolida e coloca esses editais na proposta do PGO, tá? A partir do momento que o orçamento é aprovado, ele vai para o documento e aqui eu já começo a apresentar para vocês o orçamento de 2025 por unidade responsável, tá? E aqui eu separo entre ações, né, e responsável por cada edital. Então, deem uma olhada aí quais foram os editais aprovados, quais são os valores, certo? Quais são, para que cada equipe possa se organizar internamente em termos de capacidade de operacionalização desses editais. Eu espero que pelo menos uma pessoa de cada unidade dessa esteja aqui para analisar seus números, verificar seus números, tá? A ARME, né? PROS, PROEM. Você vê aqui que, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo. Aqui o PEX, ele tem uma parte de recurso destinado na ação 20GK e uma parte no PNAES. É aquela situação que eu falei para vocês. Não pode ser aplicado tudo numa ação ou noutra, e tem essas particularidades, tá? Então, por exemplo, o programa de qualificação de curso já é só na 20RK. Outra, PROGEP, 20GK, Bolsa Estágio, PROGES, né, PNAES. A PROGES é a unidade que tem um volume maior de editais, né, em termos de valor absoluto,
Então, precisa se organizar internamente, né, para executar esses editais, tá, da forma correta, na vigência correta. A Proplan também tem edital, que é o PIAP. Propit tem alguns editais também, né? RIDH também tem editais. E no total, esse ano nós aprovamos os 14 milhões, que é um recorde de orçamento em termos de editais, né, de apoio estudantil. 2 milhões e 100 na BitGK, 584 mil na RK e no PNAS 4.002, 11 milhões 339, tá? Aqui eu trouxe o nosso cronograma mensal de editais, que é para vocês, gestores, verem quais são os meses que esses editais estão planejados, porque isso impacta diretamente na nossa operação, em limite de empenho, em toda uma capacidade de execução, tá? Eu começo aqui com a Arne, né, que projetou os seus editais, mas assim, não tinha definição de mês no orçamento, apesar de que o PEX Internacional já vai ser liberado agora, entre janeiro e fevereiro, né? E o curso de idiomas está sem definição de mês. Isso é importante a gente definir para que a gente consiga saber exatamente qual mês que a gente vai precisar desembolsar esse recurso. Então, quando não há essa previsão, é difícil a gente mensurar, tá? PEX, como é um valor mais expressivo, a gente já tem esse conhecimento, já se organizou internamente. Mas no momento de elaboração do edital, a gente não tinha esse mês definido. Outra unidade gestora é a PROCE, tá? Atenção, PROCE tem vários editais que vão ser gerenciados pela PROCE e temos aí todos os meses do ano vão ter gerenciamento de editais e se atentem para esses editais, tá? Atentem para esses meses. Biblioteca, executado 12 meses. PASEX, tá uma projeção para dezembro, tá? No nosso planejamento. E aí, o que acontece? Caso haja alteração, né, nos meses, não vou conseguir executar esse edital em dezembro, eu vou executar em agosto. Precisa informar a Adplan sobre essa alteração no planejamento, tá? PEX, né, pró-extensão, Coral da UFOP, ó. Coral da UFOP está projetado para começar em maio, né? PEX, também a parte do PNAS, pró-extensão PNAS. PEX e pró-extensão, eles têm tanto a parte de GK quanto de PNAS. Desculpa, então no total a próxima vai gerenciar 1.800.000 em editais. Desculpa. PROEM. Bom, PROEM vai estar com o programa de qualificação de cursos de graduação, que está projetado para o mês de outubro. Não sei se tem alguém da PROEM aqui, mas, por favor, atentem para esses prazos. E os outros editais, que é o projeto de apoio acadêmico pedagógico dos laboratórios, né? Projetos de ensino e projetos de monitoria, tá? Vários, inclusive o Cianama, estão todos numa mesma rubrica, que são esses de monitoria, tá? Então, eles vão estar sendo contemplados por esses. E eles vão começar, por exemplo, a partir de abril, tá? Projeto tem um edital, que é o de Bolsa Estágio, ele é pago via ação 20RK. Proges, vamos lá. Proges tem vários editais, né? E algumas ações, por exemplo, os eventos Enem e ENEC, que os estudantes vão todo ano, está projetado para o mês de agosto. Gilfopa está sem mês, tá? Por isso que ele está aqui na frente, ele está sem mês de realização, então precisa informar a Adplan qual mês que vai ser realizado, para que a gente possa internamente organizar esse desembolso, tá, para a unidade. Restaurante universitário todos os meses, enfim. A PROJ vai estar gerenciando 9.100.000. Precisa se organizar internamente em termos de cronograma de desembolso mensal.
Proplan, temos o PIAP, né, que foi projetado em termos de 187 mil em alguns meses do ano, porque a gente, agora, por exemplo, no início do ano, a gente está executando via orçamento de restos a pagar. Então, foi projetado para o orçamento de 2025 só a partir de abril. Perdão, passei aqui. Propit, também, né? Alguns editais, por exemplo, PAPSIB, ele não tem mês não foi colocado, inserido no planejamento um mês, nem o pesquisador produtividade, porém precisa ser informado para a Diplan, para a gente estar se organizando em termos de desembolso. Geralmente, para esse edital, por exemplo, o PAPSIC, a gente divide em 2 desembolsos mensais, tá? Porque ele é um edital que ele não é por valor de bolsa, assim, ele é por produtividade, né, por produção. Então, a gente divide em 2 desembolsos. Mas é bom atentar para esses prazos, tá? RIDH também tem alguns editais em andamento, Capacita Lab, LabMol e o projeto Navio Escola Abaré. E aí, a partir do momento em que o PJ for aprovado, o que precisa ser considerado é o valor do documento. Por que eu coloco isso? Porque, às vezes, a pessoa manda uma proposta de, por exemplo, eu preciso de 11 milhões, né, de orçamento. Lá naquela planilha, ela manda para a Diplan 11 milhões em editais. Gente, isso acontece, tá? E aí, ela só tem, por exemplo, a UFOPA recebe, por exemplo, 9 milhões de recursos de PNAES. Então, com certeza, vão ter alguns editais que vão ficar fora desse planejamento, fora desse valor aprovado. Então, por que eu coloco isso? Porque não necessariamente o planejamento que a unidade envia para a Diplan, após o documento aprovado, ele vai ser o mesmo. Não vai. A gente vai precisar adequar de acordo com os limites orçamentários. Então, o que vai valer é o que está no documento aprovado. Então, precisa, depois do PJ aprovado, olhe lá quanto foi aprovado para o seu edital especificamente. Caso haja alteração no edital que impacte na vigência, meses de execução, quantidade de bolsas ou valores das bolsas, é necessário informar a Diplan para que seja ajustado no replanejamento. Renata, como foi aprovado só 80% do valor que eu tinha projetado, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais lançar esse edital em março, eu vou lançar só em agosto. Então, vai precisar ajustar esse planejamento e você já envia para a gente essa alteração. E aqui eu coloquei um fluxo desse replanejamento que é para você ter mais clareza na hora de enviar essas informações para a Diplan. Qual é esse fluxo? Houve alteração no edital? Se houve, a unidade responsável solicita a análise, né, a aprovação para a Diplan via ofício. Por quê? Muitas vezes esse edital ele pode aumentar tanto para mais quanto para menos, se há alguma alteração, tá? E aí precisa ser analisada essa nova proposta, tá? Se essa alteração for aprovada, a Diplan vai ajustar os novos valores no replanejamento, né, nas bases de dados que a gente tem de gestão orçamentária, para fins de análise e projeção de encerramento de exercício e vai informar a unidade. Então, a gente faz todos os ajustes, inclui a nova proposta com as alterações, tanto de valores quanto de vigência, quanto de edital, às vezes não é mais aquele edital, vai ser outro. Renata, está falhando o seu áudio, a gente não está conseguindo lhe ouvir direito, né? Eu não estou conseguindo te ouvir, não sei se é a minha internet ou se é a sua. Tá, alguém mais está com dificuldade de ouvir? Eu estou olhando aqui o chat, vocês estão me ouvindo ou é só a professora Marialina? Estou ouvindo, Renato. Eu acho que é a internet aqui da UFOPA que está oscilando. Tá. Tá ouvindo? Tá com falhas mesmo. Eu só estou aqui conseguindo porque eu realmente estou no celular com áudio, porque tá difícil.
difícil mesmo hoje. Tá. Vamos lá, eu vou continuar. Professora, melhorou? Tá, eu estou conseguindo. Continue falando, mas ele dá de vez em quando uma falha, às vezes some tudo, entendeu? Tá, Tipo assim, 5 segundos perde. Mas vamos seguir. entendi, entendi. Tá, então, houve alteração naquele edital, eu vou precisar alterar a vigência, precisar alterar o valor da bolsa, algo nesse sentido, eu envio essa notificação para a Adplan, coloco essa nova projeção para análise, e aí, se for o caso da aprovação, a gente vai fazer os ajustes no planejamento. Se não for aprovada, por diversos fatores, tá, gente? Pode ser até por questões de limite orçamentário, ou porque aquele edital não estava previsto inicialmente no PGO, e aí não pode ser incluído daquela forma, naquela proporção, algo nesse sentido. A Adplan também vai informar a unidade que aquela alteração não foi atendida, tá? E aí, dependendo da situação, a unidade gestora ela adequa seu planejamento e executa com base no valor aprovado, tá? Ou seja, se for aprovada a alteração, ela já altera o planejamento dela e já executa conforme aqueles novos valores. Se não for, aí ela precisa reajustar também, de qualquer forma vai precisar reajustar o replanejamento. O que eu quero dizer para vocês é que a parte do acompanhamento orçamentário dos editais, ela precisa estar sempre atualizada, vocês precisam constantemente estar analisando a execução de vocês, tá? O planejamento, o orçamento que precisa ser executado. Esse é o fluxo em termos de replanejamento entre unidade gestora e de plano, certo? Certo. Então, por que o replanejamento ele é tão importante para a instituição como um todo? Tá? É porque ele torna o planejamento mais flexível, visto que ocorrem inúmeras especificidades durante o exercício financeiro, isso é fato. Não tem como a gente engessar o orçamento de uma forma que ele não possa ser passível de operação, não tem como fazer isso, até tem, mas o que vai acontecer? Isso vai redundar em perdas orçamentárias, uma série de outras ações que não vão ser benéficas para a instituição. Então, todo planejamento ele é flexível. Porém, o planejamento ele é um direcionador. O PGO hoje precisa ser, digamos assim, respeitado. Então, aqueles editais, por exemplo, que foram aprovados no PGO, ele é a nossa diretriz geral. A gente precisa executar aquele planejamento. O que vai ser flexível vai ser alguma particularidade que vai acontecer no exercício que vai precisar alterar algo em torno tipo de vigência, ou então, se for um caso mais expressivo, poderia ser um próprio contingenciamento, um bloqueio, eu não vou conseguir alterar, não vou conseguir executar. Mas o PGO, o planejamento, ele vai ser sempre o direcionador das nossas ações, tá? E o replanejamento, ele vai evitar também conflitos, né? Facilitando o ajuste do orçamento global da instituição, evitando sobreposição de prioridades ou alocação inadequada de recursos, tá? Se ele estiver sempre atualizado, ajustado, a gente consegue ter uma visão clara do nosso orçamento, tá? E onde ele está sendo alocado. Ele ajusta o planejamento à real necessidade da instituição para aquele edital, né? Já teve inúmeras vezes que a gente alterou o planejamento de um edital, né? E, por exemplo, a universidade, nos últimos anos, ela tem tido déficits orçamentários mais frequentes, por conta do aumento da demanda e do crescimento não na mesma proporção do orçamento. Então, quando a gente faz esses ajustes no replanejamento, a gente consegue ter uma real, fazer uma análise real daquela situação. A gente conseguiu, a gente projetou agora, em 2025, o PGO com déficit de 1,9 milhões, né? Mas, com a experiência já dos últimos anos, a gente sabe que, na maioria dos editais, há alteração, né, tanto de valores, né, quanto de vigência, algo nesse sentido, ou até, por exemplo, pessoas vão saindo dos editais, né, vão se formando, vai saindo.
e aí há uma certa economia. Então, essa economia também precisa ser projetada. Para quê? Que ela já vai considerar o déficit, ela vai reduzir esse déficit orçamentário. Então, por isso que é importante a gente sempre ter as informações e atualizar o replanejamento. É possível projetar futuros saldos e economias, como eu falei agora, né, naquele edital, e remanejar ações para ações que não puderam ser inclusas no PGO, por falta de disponibilidade orçamentária. No caso agora, toda a economia ela está sendo utilizada para redução do déficit. Mas, no momento que a gente conseguir suprir esse déficit orçamentário, os saldos podem sim ser remanejados para outras ações, tá? Por isso é importante a gente mapear todo o planejamento. Ela possibilita ajustes globais. Replanejamentos em editais específicos podem demandar reestruturação em outros setores interligados. O que é isso? Muitas vezes, a unidade, por exemplo, ela gerencia um edital e aquele edital ele tem uma economia de 20 mil. E aí, em outro momento, ela diz, eu tenho 20 mil nesse edital aqui. Tá, ok. Aí, daqui a uns meses, ela faz um outro edital, e aquele edital acaba ultrapassando 40 mil. Aí, ela pensa que, não, a Proplan vai precisar aportar 40 mil. Na verdade, não. Essa análise global que a gente faz aqui internamente, ela analisa todos os saldos de editais. Então, não necessariamente você consegue ter uma economia de 20 mil aqui, porque a visão que a gente tem aqui, institucional, é que tem uma economia de 20 mil aqui, mas está faltando 100 mil ali, está sobrando 20 mil aqui, está faltando... Ou seja, essa visão, ela precisa ser global, tá? Porque se cada um pensar na sua caixinha, não tem como a gente suprir déficit ou a gente colocar qualquer outra ação mais estratégica, tá? Por isso que todo replanejamento, toda alteração edital, ela precisa ser comunicada para a Adplan para que a gente possa fazer essas análises mais institucionais, tá? E aí, essas análises, elas influenciam diretamente na tomada de decisão gerencial. Por quê? Se, no geral, somando todos os saldos e economias, eu tiver condições de lançar um edital ou de prorrogar um edital que está sendo estratégico para a instituição, a gente vai fazer, né? Mas se a gente não tiver esses replanejamentos ajustados, a gente não consegue tomar uma decisão com base em dados reais. Tá? Então, por isso é tão importante o replanejamento.